Tratamento precoce, dificuldades na aquisição de vacinas, distanciamento social, não faltam assuntos e vão estar todos no centro das atenções do Senado, que instala na próxima terça-feira a CPI da Covid. E a gente convidou hoje 2 senadores da comissão para conversar com a gente. Humberto Costa, do PT, que também foi ministro da Saúde durante o governo Lula, e Eduardo Girão, do Podemos, do Ceará. Muito obrigada aos 2 por estarem aqui, por terem aceitado o nosso convite, senadores. E quem participa dessa entrevista, como vocês já veem, é a nossa Miriam Leitão. Miriam, muito boa noite. Passo a bola para você para fazer as primeiras perguntas. Boa noite, Cecília. Eu estou acompanhando a Globo News desde cedo, você trabalhando há muito tempo. Boa noite, senador Humberto Costa. Boa noite, senador Eduardo Girão. Eu queria começar perguntando para o senador Eduardo Girão o seguinte. O senhor defendeu, e até recentemente, não sei se ainda defende, a hidroxicloroquina e o tratamento precoce. Como é que o senhor acha que o senhor poderá trabalhar numa CPI que uma das questões a ser investigada é exatamente a maneira como o governo defende, gasta recursos e o próprio presidente divulga o uso desse remédio com ineficácia comprovada? Perfeito, Miriam. Muito obrigado à Globo News pela oportunidade, a você, a Cecília. Eu defendo a autonomia médica. Quem conhece minimamente o trabalho que eu tenho feito no Senado, eu tenho buscado a verdade. Inclusive, foi o meu requerimento que foi aprovado pelos colegas, onde a gente fez um debate, né? Quebramos paradigmas dentro do Senado para ouvir cientistas e médicos renomados contra o tratamento preventivo, imediato ou precoce, e também os médicos e cientistas a favor. Então, muitos senadores participaram, acho que ficou assim evidente, tiraram as dúvidas, a ciência definitivamente não tem uma posição fechada, né? Existem países que adotam, a Associação Médica do Japão, existem outros que não adotam. Então, eu acho que a gente precisa ter muita serenidade para buscar a verdade. Inclusive, é por isso que eu estou na CPI, porque eu quero ouvir todos os lados novamente, porque geralmente a mídia não dá voz para um lado e dá voz para o outro. Nós estamos aqui dando a voz para ambos e eu até gostaria que o senhor respondesse diretamente. O senhor é a favor do uso da hidroxicloroquina? Olha, eu tomei a ivermectina, por exemplo, por indicação médica, né? Meu pai, que mora em São Paulo, com 77 anos de idade, foi num grande hospital da capital paulista e o médico receitou para ele também como um tratamento profilático. Então, assim, isso está acontecendo muito no Brasil, né? Quem tem dinheiro tem condição de fazer esse tratamento. Eu sou a favor de vacinas, eu sou a favor de isolamento, de distanciamento social, sou a favor do álcool em gel, sou a favor também do tratamento profilático, por que não? Né? Então, a autonomia médica precisa ser respeitada. Aliás, isso é uma posição do Conselho Federal de Medicina, né? Então, assim, tem resultados clínicos para algumas pessoas, tem a ciência dizendo de um lado também, e na CPI eu quero ouvir, né? Eu vou aprovar requerimentos tanto para trazer os pró, contra para tirar essa nuvem que vem deixando a população sem entender o que está acontecendo. O que a gente quer buscar é a verdade e não apenas uma parte da verdade. Senador Humberto Costa, o senhor já vai fazer um requerimento para o Conselho Federal de Medicina vir se explicar, inclusive plano de saúde, pelo que eu li, o senhor tem essa intenção. A minha dúvida é o seguinte, há dúvidas em relação ao Conselho Federal de Medicina, sim, claro, mas o centro da discussão é como o governo se comportou, como que ações e omissões do governo federal nos trouxeram até aqui, a essa tragédia que hoje chega a 390 mil pessoas perdidas. Então, se o senhor começar e discutir com os médicos, não estará tirando o foco da questão central que a CPI deve trabalhar, que inclusive está no requerimento do senador Randolfo Rodrigues? Não, boa noite, Miriam, boa noite, Girão.
Na verdade, não há essa contraposição, porque nós vamos fazer requerimento não somente para ouvir o Conselho Federal de Medicina, nós vamos ouvir o governo, nós queremos saber quanto o governo gastou na produção desses medicamentos que são absolutamente ineficazes. E aí não é que há uma polêmica, não há polêmica nenhuma. Há uma comprovação de que são medicamentos ineficazes. E, portanto, a defesa disso, por quem quer que seja, representa uma contraposição ao pensamento científico, gerado a partir de pesquisas que envolveram centenas de milhares de pacientes em diversos períodos da doença e que já demonstraram que esses medicamentos não têm qualquer eficácia contra a Covid-19. E, obviamente, que nesse tema o governo vai ter que se explicar, inclusive porque andou pagando a esses disseminadores de notícias falsas, não é? Para que eles fizessem um trabalho de tentar convencer a população de que esses remédios eram eficazes. Eu entendo que há necessidade de chamar o Conselho Federal de Medicina, porque ele deu um verniz, não é, de apoio do setor médico a esse tipo de tratamento, quando, na verdade, deixou de cumprir o seu papel. Eu até fico calado se lá no início o Conselho Federal de Medicina defendesse isso. Mas agora que há uma comprovação já de um bom tempo de que isso não serve para nada, quer dizer, serve para outras doenças, serve para malária, serve para doenças reumáticas, mas para a Covid-19 não. Então eles têm que ir lá, porque na verdade deixaram de cumprir o seu papel como órgão regulador do trabalho profissional. Esse discurso de que é uma escolha do médico, é uma escolha do médico se ele tiver 2, 3 medicamentos eficazes para uma mesma doença. Ele vai fazer uma escolha entre aqueles. Mas escolher entre a utilização de um remédio que não tem eficácia e outras medidas profiláticas é outra coisa completamente diferente. Nós acabamos de receber, inclusive, aqui a cientista Natália Pasternak, que deixou claro sobre a diferença de estudos observacionais e estudos feitos de forma randomizada, que já comprovaram isso, só para a gente deixar isso claro. Mas, senador Eduardo Girão, o senhor foi um dos que propôs a inclusão de estados e municípios para serem avaliados aí na CPI. Nós entendemos que, de fato, houve muita irregularidade também nessa área. Inclusive, no jornal O Globo de hoje, o jornal fez um levantamento com base em diários oficiais que mostra que em 27 unidades da federação já houve pelo menos uma troca desde março de 2020 nas áreas das secretarias de saúde, no caso de 10 das 27 unidades da federação, com relação a problemas da gestão da pandemia. O senhor mesmo fala, a Polícia Federal está investigando isso, estão sendo feitas investigações, tanto secretários quanto governadores já foram afastados. O senhor realmente acredita que incluir esta pauta na CPI da Covid, mesmo com todas as avaliações do Supremo Tribunal Federal com relação ao assunto, vão poder, de fato, ajudar a caminhar com a CPI ou podem entravar mais ainda a pauta? Olha, Cecília, excelente pergunta. O que a gente não pode fazer é blindar governadores e prefeitos que não receberam pouco dinheiro, não. Dinheiro não faltou nessa pandemia para eles. Foram centenas de bilhões de reais, inclusive no meu pedido aqui, no meu requerimento de CPI, que foi aprovado pela maioria dos senadores, a gente relaciona as operações da Polícia Federal. E a gente não pode começar uma CPI dessa forma. A população está querendo alguma coisa para valer. Não é correto, não é justo, e eu falo disso com quem tem independência de saber criticar publicamente. E eu sei que o governo tem equívocos, e eu critico, divirjo em pontos de vista, tenho votos de causas do presidente da República que eu sou contra, né? Inclusive a própria indicação do ministro do Supremo Tribunal Federal, só 2 senadores votaram publicamente contra. A questão das armas de fogo
também. Eu sou contra essa política de flexibilização de armas. Então, assim, mas com independência, eu não acho correto que se faça palanque político agora, no momento que o nosso povo está sofrendo, né, está tendo realmente problemas na área de saúde, na área do emprego, de fome, e que a gente faça um circo olhando apenas o governo federal. Isso não é correto, porque foram centenas de bilhões de reais que o próprio Supremo Tribunal Federal, Cecília, como você bem colocou, passou mais atribuições há exatamente um ano para estados e municípios. Eu queria, inclusive, respeitosamente ouvir o ministro Marco Aurélio, que foi o relator, para ele trazer dados, trazer números, se foi bom essa mudança para estados e municípios, se foi ruim isso com relação ao número absurdo de mortes que nós tivemos no Brasil. A gente não pode blindar, jogar pizza para alguns, né, e comer o fígado de outro no momento desse que a gente vive no país. Então, por isso o nosso pedido. Eu já vejo um conflito de interesse flagrante no comando da CPI, que passa uma mensagem para o cidadão de bem do Brasil, que quer a coisa certa desde o começo, conflito de interesses, falta de isenção, pré-julgamento. Você vê julgamentos antecipados, não apenas do comando, mas dos membros da comissão na mídia, no Jornal Globo, em vários outros jornais. Você já vê quem é o culpado antes de começar a CPI, quem é o inocente. Então, isso o que é? Que a gente vai fazer outra CPI para fazer palanque para 2022? Isso não é possível, né? Então, por isso que eu gostaria que essa CPI... Eu coloquei meu nome à disposição, sou candidato à presidência da CPI para poder fazer esse contraponto equilibrado e colocar tanto omissões, eventuais ações e omissões do governo federal, que tem que ser investigado, sim, concordo que tem que ser investigado, mas também a gente rastrear aí essas centenas de bilhões de reais, como vou dar um exemplo apenas para você. O consórcio Nordeste, aqui, eu estou falando de você aqui de Fortaleza. O consórcio Nordeste são 9 governadores do Nordeste brasileiro que compraram, por exemplo, 300 respiradores no momento mais delicado da pandemia. Até hoje não receberam esses respiradores e não me pergunte o que é que tem a ver, mas compraram da indústria da maconha. Eu não sei o que é que tem a ver Covid-19 com maconha, com respirador, mas foi o calote que a gente recebeu aqui e até agora ninguém fala nada sobre esse assunto. Então, o cidadão de bem quer saber a verdade, quer explicações com relação a isso. Porque o Álvaro Dias, que vocês conhecem, já entrevistaram algumas vezes aqui, ele diz o seguinte: desvio de verba pública em época de pandemia não é apenas corrupção, é um assassinato. Então, vamos ver a verdade na CPI, em vez de a gente estar descobrindo aí, discutindo as reformas estruturantes, como a tributária, como a administrativa, que era para a gente estar fazendo isso agora, para o bem do Brasil, agora vai fazer uma CPI. Vamos fazer correto, né? Vamos fazer correto e não fazer disso um palanque para 2022, porque é covardia e desumanidade com a população do país. Como o senhor citou a imprensa, senador Girão, eu acho que não há, de fato, não é um julgamento no caso antecipado, não. A gente lida com dados, né? Com informações. Não falei imprensa, não. Não, o Jornal Globo. Desculpa. O senhor mencionou o Jornal Globo. Só para explicar, eu falei que alguns colegas, membros da comissão, usaram a imprensa, usaram no bom sentido. Fizeram declarações já fazendo o pré-julgamento, não a imprensa. Então tá, porque no fato a gente usa dados, né? E, por exemplo, claro, de janeiro a 25 de abril, a gente teve mais mortes esse ano do que ao longo de todo o ano passado, de março a dezembro. Então, de fato, é uma situação muito lamentável e perigosa que o Brasil está vivendo e por isso que a CPI é fundamental. Agora, senador Humberto Costa, a gente entende a necessidade da CPI de responsabilizar pessoas, de entender o que está por trás da condução dessa pandemia. No entanto, a gente sabe que, nesse momento, o governo está se mexendo muito, a esfera federal, para conseguir se explicar durante essa CPI da Covid, né? O general Eduardo Pazuello tem, nesse momento, à sua disposição um grupo de trabalho aí formado por integrantes de diferentes ministérios para fornecer subsídios para defender as ações do governo. Por isso eu lhe pergunto, como a CPI pode ajudar o governo federal a se mexer para colocar em prática um plano efetivo e não só se mexer para tentar se defender na CPI da Covid?
Bem, eu entendo que esse é um dos objetivos, não é? Esse é um governo que, dada a sua incompetência e a sua insensibilidade, ele só toma as medidas corretas quando é pressionado. E a CPI é uma forma de demonstrar que o Poder Legislativo está fiscalizando as ações do governo, está fazendo cobranças. Tanto é que eu sou defensor da ideia de que nós comecemos ouvindo o atual ministro, o presidente da Anvisa, o atual ministro das Relações Exteriores, para saber o que é que o governo está fazendo para conseguir mais vacinas, o que é que ele está fazendo para agilizar o registro de novas vacinas, onde é que o governo pretende gastar recursos, saber se as ações do Ministério das Relações Exteriores estão apagando todo o prejuízo que foi gerado pela gestão desastrosa do ex-ministro Ernesto Araújo, que afastou do Brasil os maiores produtores de insumos de uso em situações como essas. Então, essa é uma das razões da existência da CPI, é fazer com que o governo trabalhe, faça aquilo que é a sua responsabilidade. E isso não é fazer palanque político. Dar uma resposta a 390 mil famílias nesse país que perderam os seus entes queridos por conta de uma má condução por parte do governo brasileiro, não é fazer palanque político, não. É nós estarmos dando essa satisfação. Segundo, nós temos que lembrar que, a julgar pelas declarações das autoridades científicas mundiais, essa provavelmente é a primeira de uma série de emergências sanitárias internacionais. Então, a CPI é um espaço também para nós avaliarmos aonde nós acertamos, aonde nós erramos, aonde nós não podemos errar mais em um outro momento. E é importante também porque o Congresso Nacional faz as leis. Quando nós, nessa pandemia, vamos analisar a legislação sanitária que nós temos, eu particularmente identifico muitos furos. Quantas pessoas cometeram crimes contra a saúde pública durante essa pandemia? E aí são vários. É o presidente da República, são governadores, são prefeitos, são comerciantes, são pessoas que divulgaram notícias falsas. E quando a gente vai saber o que é que há de legislação para punir, essa legislação é extremamente benevolente com aqueles que cometem esse tipo de crime. Então, é um outro tema sobre o qual a CPI vai se debruçar. Então, na verdade, o objetivo da CPI não é fazer debate político. Quem deu uma condução política ao enfrentamento à pandemia, infelizmente, foi o presidente Bolsonaro e os seus seguidores.